Amém, Jesus. Eu passo a palavra para o irmão Noé. E Santo Deus, eu estive, ó Senhor, neste dia, procurando sobre a face da terra um lugar melhor para ir, mas não encontrei, Senhor, a não ser a casa de Deus. Meu Deus, aqui é onde nós nos ajuntamos em torno da sua preciosa palavra para, Senhor, alimentar as nossas almas, alegrar o Espírito Santo com cânticos. São poucos, Senhor, que têm esse desejo na sua alma. São poucos, Pai, que almejam estar na tua casa, mas o Senhor concedeu a cada um de nós esta rica, imensa oportunidade. Eu não sei até quando, Senhor, isto vai durar. É por isso que eu quero aproveitar estes poucos momentos que nós temos para estar juntos na tua casa, te louvando, te exaltando e bendizendo a sua palavra, porque ela é santa e ela merece todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor. É por isso que estamos em poucas pessoas, mas viemos à casa de Deus com um único desejo de te adorar, de nos alegrar, ó Pai, com estes hinos e com a palavra que vamos ouvir. Ó Deus bendito, perdoa as minhas falhas, minhas fraquezas, minhas ingratidões, e aceita-me, ó Pai, diante do teu altar. Nesta hora eu venho submisso à palavra de Deus, confiando, Senhor, que nessa noite o Senhor está nos abençoando, vai continuar nos abençoando, Pai. Que seja uma noite maravilhosa, seja uma reunião abençoada, Senhor. Ó Deus bendito, cada espírito contraditório, Senhor, a sua palavra, nessa hora, mais uma vez nós pedimos que o Senhor detenha debaixo dos nossos pés, submisso à sua palavra. Ó Deus bendito, se houver uma pessoa necessitada da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, Pai bendito, se entrou neste lugar nesta noite alguma pessoa enferma, Pai, ó Deus, estende a tua mão de misericórdia, liberta esta pessoa, cura esta enfermidade, ó Pai, que ela possa te servir, que a sua alma possa ser alegre daqui para frente. Ó Deus bendito, compuje os nossos corações com o seu Espírito. Pai querido, nós queremos ser alegres na sua palavra, nós queremos ser avivados na tua casa. Ó Deus bendito, obrigado por esses louvores, obrigado por tudo, ó Pai, que o Senhor tem concedido a nós. Não merecemos, mas o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido riquíssimo em misericórdia. Ajuda, Senhor, a essas pessoas que vieram na tua casa, que nós sejamos ajudados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos a sua preciosa bênção para a tua glória. Ao lermos a sua palavra, vivifica-a em nossos corações. Para a tua glória pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que Deus está nos abençoando bastante nessa noite. A gente tem que andar preparado para tudo nessa vida. Não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. Para isso, nós temos que estar preparados. E a qualquer momento também eu posso chegar aqui à frente e chamar o irmão Roberto para dirigir os louvores, ou o irmão Cícero, ou o irmão João. Todos não são inúteis, são úteis na casa de Deus. Para isso nós temos que viver sob avisos. Amém? Sempre aproveitar esse tempo que Deus tem, esta vida tão preciosa que Ele tem nos concedido, e aproveitar nas coisas de Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ler, será uma leitura extensa nessa noite, uma mensagem tão rica e profunda que Deus deixou para nós através do nosso profeta, e ele usou 4 escrituras para pregar esta mensagem que nós vamos ler. Se não for difícil, a igreja pode acompanhar. Nós vamos ser um pouco devagar nessa noite. Eu creio que muito bom, nunca mais tinha visto a igreja completa. Hoje, graças a Deus, os irmãos estão todos. Isso é maravilhoso. Amém? E terça-feira, se for da vontade do Senhor, nós teremos a Santa Ceia. Será maravilhoso para todos nós. Apocalipse 22, a primeira escritura, o Apocalipse 22, 17 ao 21. O irmão Brana usou estas escrituras e ele deixou para nós a mensagem: Deus guarda sua palavra. 17 ao 21. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. São João 12. São João 12. Vamos ler a segunda escritura, São João 12, 39 e 40, que está escrito assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A terceira escritura, Mateus 24.
Vamos ser pacientes, porque eu creio que o Senhor vai nos ajudar nessa noite. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versos, apenas um versículo, é o versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler, os irmãos podem se assentar, por favor. Nós vamos ler agora somente uma escritura que encontra-se no livro de Gálatas. Mas ainda que um anjo do céu desça e anuncie outro evangelho, além do que eu tenho vos anunciado, disse o apóstolo Paulo, que seja anátema. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar a leitura da sua santa palavra, feita mais uma vez nessa noite. Graças a Deus. Louvado seja Deus, o clima está muito bom e eu creio que Deus está nos ajudando mais uma vez. Louvado seja Deus. Ele deixou para nós a mensagem: Deus guarda a sua palavra, para que ninguém venha interpretar. Ele venceu a Satanás com o que está escrito. E se você guardar também a palavra do Senhor, qualquer problema que vir sobre você, você vencerá com o que está escrito também. Aleluia! Graças a Deus! Ao nos aproximarmos deste tema, disse o profeta no parágrafo 19, Deus guarda a sua palavra. Não está direcionado a credo de ninguém. Esta mensagem ele não direcionou a nenhuma denominação para que ele pudesse contrariar ou perturbar ou para criar inimizade. A maioria das pregações, quando ela combatem essas doutrinas heréticas, como disse o profeta, cria-se inimizade, contraria os membros e, claro, que perturba o autor dessas doutrinas. Mas ele disse: não estou direcionando ao crédito de ninguém para contrariar ou perturbar ou para fazer inimizade. Unicamente propõe o ajuntamento e a unidade do povo de Deus, e a razão pela qual escolhi falar sobre isso no tabernáculo em Jeffersonville, ele pregou esta mensagem. Nesta noite é por causa da condição do tempo em que estamos vivendo hoje. Eu creio que estamos no princípio de algo que todo mundo está ciente do que está para acontecer. Ninguém parece ser capaz de colocar seu dedo nisso, mas mesmo assim sabemos que algo está para acontecer. Amém?
E todos nós sabemos que este algo tão importante que estamos esperando é o retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua noiva. Amém, Jesus? Não apenas aqui, mas em todos os lugares, algo está para acontecer. E eu acho que seria mais apropriado nesta noite, se tomássemos este tempo enquanto o povo está reunido, para falar de algo que é de vital importância para melhorar, para fazer com que compreendamos e para que nos equipemos com uma melhor compreensão de Cristo e do Evangelho e do tempo em que nós estamos vivendo. Aleluia! Agora, para começar, eu gostaria de dizer isso, que há não muito tempo atrás, eu estive em um seminário luterano, e os irmãos luteranos me disseram, após me escreverem uma carta fazendo uma crítica ao profeta, fazendo uma crítica muito dura, e falando e me dizendo coisas que eu era um adivinhador, e muitas coisas perversas que realmente eles não podiam provar, porque eu havia dito que o diabo não pode curar. Ele disse que o diabo não podia curar, e eles estavam contrariando o profeta. Todos nós sabemos que o diabo, ele apenas perverte o que Deus criou. Todos nós sabemos disso. Ele não é um curador, ele é apenas um pervertedor, ele é um desordenado. O diabo é um desordenado. Agora, se o diabo pode curar, ele é um curador, ele é um criador, e criador só há um, e este é Deus. Amém? O diabo, ele não pode criar, ele perverte o que Deus criou. O diabo não é nem mesmo onipresente, ele só pode estar em um lugar de cada vez. Seus demônios estão presentes em todas as partes, porém Deus é onipresente. O diabo só pode estar presente em um lugar. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. O diabo tem poder limitado, ou seja, enquanto ele pode blefar, ele blefará. Mas Deus, o Senhor Jesus, ele disse: é-me dado todo o poder na terra e no céu. Aleluia! Graças a Deus por isso. A única coisa válida que ele tem é poder te levar de volta ao pó da terra. É o único poder que ele tem. Essa é a única coisa que ele pode fazer. Isso é uma bênção de Deus. Amém? Amém. Não obstante, isso é uma bênção de Deus. A promessa de Deus para a ressurreição. Apenas isso ele pode fazer com você. É te levar ao pó da terra, mas sabendo que um dia você ressuscitará. Disso nós temos confiança. Aleluia! Então Deus é o único Criador, Deus é o único que pode construir células, e as células são criação, e a criação vem somente através de Deus. Você crê nisso? Então Deus é o único curador, e não há outra cura exceto a cura divina. Temos médicos famosos
que podem fixar ossos, mas é Deus quem cura. Temos médicos que podem tirar uma apendicite ou remover um tumor. Essa é a única coisa que eles podem fazer. Mas quem opera a cura é Deus. Ele é o único Criador. Agora ele diz em relação a nós, luteranos, nós nos considera cristãos? Foi uma pergunta que eles fizeram ao profeta. E em relação a nós, luteranos, você nos considera cristãos? Ele disse, certamente. Eu disse, o reino de Deus é como um homem que plantou o seu milho no campo, e de manhã ele saiu e olhou, ali estavam as 2 folhinhas que havia brotado na manhã de primavera. E o fazendeiro disse, veja meu milharal. Potencialmente ele já tinha o seu milho. Ele tinha o milho potencialmente, mas não em espigas. Isso é exatamente como se eu lhe desse se você me pedisse um carvalho e eu lhe desse a sua semente, potencialmente você teria a árvore do carvalho. Porque a árvore do carvalho está na semente e no grão de milho. E então, no grão de milho, você realmente tem o milho, mas ainda é potencialmente. Potencialmente. Você tem o grão. Agora o fazendeiro diz, veja o meu milharal. Não é ele lindo, meu milho? Ele chamou aquilo de milho, mesmo sendo um broto. Estava apenas com 2 folhas, mas ele já estava contando com a espiga que ele iria colher futuramente. Mais tarde, aquele talo de milho cresceu até se tornar um pendão. O pendão é o que produz o pólen, ou o pólen cai do pendão, que causa o desenvolvimento do milho, o sexo entre o macho e a fêmea. Agora, se o pendão olhasse para trás e dissesse para a folha, eu não tenho nada a ver com você, folha, você não está nem mesmo em cena, eu sou algo diferente, eu sou o pendão, sou aquele que é reconhecido, você não tem nada a ver com isso. Mas mesmo assim, a folha não ficaria calada. O milho não pode produzir o pólen porque o pendão cai na folha e dali vem a espiga. E a mesma vida que está na folha também está no pendão. Aleluia! Depois vem a espiga e na espiga cresce o grão. E então o grão diz para o pendão, eu não tenho nada a ver com você, você nem mesmo está em cena. Mas se não fosse pelo pendão, não haveria nenhum grão. Todos estão envolvidos nisso. Então a coisa é que o pequeno talo foi o reavivamento luterano, o pendão foi o reavivamento metodista, e a espiga é este reavivamento. Aleluia! Mas no todo, o mesmo Espírito, a mesma vida que estava no talo do milho, para começar, é a mesma vida que está no grão. Glória a Deus! A única que é pentecostal, quero dizer, a verdadeira pentecostal, não assim chamada, mas a verdadeira mensagem pentecostal não é nada a não ser a restauração da mesma coisa que foi para o chão, que foi carregada através da luterana, metodista, batista e presbiteriana. Vem? Isso vem para a espiga. E agora eu detesto fazer esta afirmação. Existem alguns fungos crescendo. Olha aí.
E vocês, fazendeiros, sabem o que significa isso. É algo que imita a espiga. É isso que queremos cortar. Nessa noite são os fungos. É isso que queremos cortar nessa noite, porque se você não tirar aquilo do seu milho, aquilo estragará todo o seu milharal. Essa é uma coisa que eu gostaria de esclarecer, que as pessoas de todas as igrejas denominacionais, como vieram através de grandes momentos, têm estado amadurecendo, e agora a igreja está na semente, e ela tem que produzir a mesma coisa que foi para o chão. É apenas uma igreja totalmente amadurecida na qual estamos vivendo. E uma parte não pode falar assim da outra parte, pois viveram bem no seu dia e eram o milharal diante de Deus. Então não desejamos desmerecer a ninguém. Mas tem havido alguns ensinamentos hoje, especialmente em programas radiofônicos famosos ao redor do mundo, que têm diminuído a palavra de Deus, dizendo que Deus habita na igreja e não na palavra. Eu ouvi um dos famosos ensinadores que algumas noites atrás que disse: onde você conseguiu a sua Bíblia? Suponho que foi Deus que teve a ideia de escrever para você uma Bíblia lá em cima no céu e a entregou para alguns anjinhos, e eles desceram através dos corredores do céu e a apresentaram para o seu povo. Ele disse que ninguém poderia viver o ensinamento da Bíblia. Olha aqui o que esse apresentador de programa falou numa rádio: ninguém poderia viver o ensinamento da Bíblia, e ela não é exatamente autêntica. Olha só o que tem coragem de dizer. E eles alegam ser o princípio da igreja. Aquelas pessoas que vão àquela igreja são homens e mulheres, como eu e você, como nós somos. Elas amam, comem e bebem. E há como parar isso? O profeta disse: não há como parar, e não tem mesmo. Depois que uma pessoa coloca as suas ideias na mente, não há como ela dizer: eu me equivoquei, volto atrás, peço perdão do que eu estava ensinando, mas coisa difícil de fazer. E para pregadores grandes e famosos, aí é que fica mais difícil. Mas para te encorajar, o profeta disse: e há como parar isso? Não há como parar. Quando a Bíblia diz que será desta maneira, e ela está correta. Mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que esta é a infalível, completa e inadulterada palavra de Deus. Aleluia! Que nada pode ser adicionado ou tirado dela. Amém? É o programa de Deus para a igreja de Deus. É Apocalipse 22. A primeira leitura que nós fizemos: aquele que acrescentar ou tirar a sua parte será tirada do livro da vida. Olha, mas para te encorajar, eu quero me tornar claro e simplificar, pois eu creio que esta é a infalível, completa e inadulterada palavra de Deus,
que nada pode ser adicionado ou tirado dela, porque é o programa de Deus para a salvação do homem. Amém, Jesus. Aleluia! Nenhum outro fundamento pode o homem construir, exceto aquele que já foi edificado. Amém, Jesus? Você vê isso? Esse é o porquê eu creio na infalibilidade da palavra de Deus. Eu disse para uma daquelas pessoas: onde você disse que esta Bíblia estava? Na sua igreja? A sua igreja escreveu esta Bíblia? Sim, nossos santos escreveram a Bíblia. O profeta disse: então, por haver ela sido tomada assim, que vocês estão tão diferentes hoje desta Bíblia. Ele disse: veja, aqueles homens viveram em uma era e nós vivemos em outra. Mas eu disse, o profeta disse para ele: Deus viveu em todas. Amém? Eles viveram uma era, nós vivemos em outra era, mas Deus ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia, se ela é inspirada, é o Deus infalível, o qual escreveu a Bíblia. E ele disse na sua palavra que os céus e a terra passariam, mas suas palavras nunca passariam. Aleluia! Agora é bastante alarmante para o homem que nunca pensou em ver essas coisas se aproximando. Porém, se você simplesmente soubesse, é apenas um cumprimento da Escritura. E detesto dizer isso, na América e nossas coisas fantásticas que temos no assim chamado movimento religioso de hoje, não os estou diminuindo. O povo de Deus permanece nele. O povo de Deus permanece em Deus. Porém, eu gostaria de dizer isso, que isso chegou na América, que tem tirado e afastado ambos, católicos e protestantes, do ensinamento da palavra de Deus. Essa é a verdade. Eles adotaram um sistema, e esse sistema intelectual que apresenta um deslumbramento no lugar da palavra, e o povo americano possui uma queda por encantamentos. Não é só os americanos, aqui também apareceu uma pessoa famosa, o povo prefere deixar a palavra para seguir essa pessoa. O povo americano chegou ao ponto em que pode adorar uma deusa. Eu tenho o maior e mais profundo respeito pelas mulheres. Minha mãe é uma, minha esposa e eu tenho 2 filhas jovens. E uma mulher que se mantém no seu lugar é uma dama. A mulher que se mantém no seu lugar, ela é uma dama. Amém? Não existe nada mais precioso fora da salvação para nossa nação do que uma mulher verdadeira. Veja só, não existe nada mais precioso fora da salvação para nossa nação do que uma mulher verdadeira. Mas quando chega ao ponto de adorar as mulheres, então você está fora do plano bíblico. Não há nenhum plano na Bíblia para adorarmos alguma mulher, Maria ou Santa Cecília. Não há nenhum pedacinho de escritura para isto. E ao contrário, ela é contra estas coisas. Louvado seja Deus! Então, por que isso foi assim? Foi assim no princípio. Estes que andaram com Cristo e escreveram por inspiração.
Você acha que eu tomaria a palavra de qualquer um em lugar dessa? Não, Senhor, não, Senhor. Esta é a eterna palavra de Deus. Deus está em sua palavra. Você crê nisso? Amém. O profeta disse: um ministro ou um sacerdote chegou para mim e disse: Deus está na sua igreja? Ele disse: Deus está na sua palavra. Deus está em sua palavra. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Deus está na sua palavra. Graças a Deus por isso. No Velho Testamento eles tinham duas maneiras de compreender se uma mensagem estava correta ou não, quando um profeta profetizava ou um sonhador sonhava sonhos. Todos nós sabemos que no peitoral de Arão tinha as 12 pedras. Ele usava em seu peito para mostrar que ele era o sumo sacerdote das 12 tribos de Israel. E quando eles estavam examinando aquela visão ou contando aquele sonho, se Deus indicasse aquilo, haveria uma luz sobrenatural ao redor daquele Urim e Tumim, e vindicava que aquela mensagem ela era verdadeira. Se fosse falsa, a luz piscava diferente, não importava quão real aquilo parecesse. Não importava se aquilo se encaixava bem com o tempo, se a luz sobrenatural no Urim e Tumim não brilhasse, aquilo era rejeitado. Tinha que brilhar, dizendo que o sonho era verdadeiro. Porque Deus não estava naquilo e Deus não está naquilo que é contrário à sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. E eu digo hoje, eu quero que você ouça qualquer mensagem, não importa se é de um padre, se é de um pregador, se é de um profeta ou de qualquer coisa, qualquer homem, não importa qual espiritual, qual seja o seu ofício, o que ele tenha feito, ou se ele ressuscitou dos mortos, se ele curou o enfermo, se ele é um arcebispo, se ele é um papa de Roma, se ele é o cabeça de qualquer grande denominação, não importa quão espiritual ele seja, ele fala em línguas, ou embora ele tenha dançado em espírito, embora ele tenha pregado o evangelho, não importa o que ele tenha feito, se a sua mensagem não sai da Bíblia, ela está errada. Este é o Urim e Tumim de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Amém. Quando a Bíblia foi completada, o anjo desceu e falou com João. Então Jesus, ele mesmo disse: eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar essas coisas. E agora cerre este livro. Mas não o cerre este livro. Pois quem tirar qualquer coisa dele ou acrescentar qualquer coisa a ele, esta é a palavra de Deus. E Paulo, em cooperação com o Espírito Santo, disse: se um anjo do céu
É forte esta escritura. Se um anjo do céu, não um arcebispo, não um papa, não um cardeal, mas se um anjo do céu trouxer qualquer outra mensagem além da que está aqui, que seja anátema. Mas agora, aonde estamos estabelecendo isso? Ele diz: como anos atrás, através do Espírito Santo, eu sempre lhes disse antes, quando Hitler e Mussolini se levantaram, eu disse: tudo isto se amontoará. O comunismo tomará a coisa toda e virá do norte. Mantenha seus olhos nisso, igreja. O diabo está fazendo a sua propaganda. Não é escritura, é para confundir a mente do inculto das pessoas não espirituais. Porque se você é espiritual, você discerne bem tudo, e de você nada é discernido. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo no dia mais glorioso que qualquer pessoa já viveu. Não obstante, no dia mais escuro para os incrédulos, é o tempo mais confuso para eles, porque eles não sabem e eles não conhecem o dia e a hora em que estamos vivendo. Só o eleito saberá. Amém? Só o eleito sabe que o retorno do Senhor Jesus Cristo está às portas. É notável o dia em que estamos vivendo, e que alegria é saber que sua âncora está segura. Enquanto estamos nos aproximando disto, neste tempo maligno e de trevas, eu não gosto de citar pessoas, diz o profeta, nomes, mas terei que mencionar o nome de alguém agora, porque eu oro pelo jovem, eu oro o tempo todo por ele, mas ele é um instrumento nas mãos do diabo. E esse homem é o Elvis Presley. O povo fica desvairado com esse rock and roll selvagem. O povo americano se perdeu. Não é só americano. Aqui também, quando aparece um cantor famoso, os brasileiros se perdem. Eu estive assistindo um vídeo ontem. Uma jovem teve a coragem e a audácia de colocar: me cansei de ser de Deus. Me cansei de ser de Deus. Ao ver os jovens indo para as baladas, indo para as festas, e eu só de casa para a igreja. De casa para a igreja, eu estava perdendo a minha juventude, eu estava destruindo a minha mocidade. Então eu resolvi de fazer esse vídeo e dizer para os meus fãs: me cansei de ser de Deus, mas estava uma pura Jezabel. Ai delas que não se arrependeram dos seus pecados, porque não há uma coisa melhor na face da terra do que você ter Deus ao seu favor. Amém? Qualquer tormenta que o diabo levantar, eu tenho certeza, se você estiver procurando viver a palavra de Deus, Ele está pronto para te ajudar. Mas depois ela disse: foi apenas uma brincadeira, eu não vou deixar de apresentar o meu programa, porque Deus é muito bom. Mas é onde muitos
vive com fé no mundo e outro na igreja, não tem firmeza nenhuma, apenas uma jovem de 23 anos, uma pura Jezabel, cabelos cortados, a coisa mais horrível que você possa ver. E não basta ela dizer, me cansei de ser de Deus. Então, deixou de servir a Deus e é uma escrava de Satanás. Deus cuida dos seus e o diabo escraviza os que ele apossessam deles. O diabo escraviza, ele quer ver na miséria mesmo, quer ver corrompido por este maligno, este desejo tão pecaminoso que está espalhado na face da terra, porque são poucos. Agora, tantas pessoas que dizem que são de Deus, estão na casa de Deus, mas não passa de uma Jezabel mundana. O nascimento está longe. Necessário é, a Bíblia diz, nascer de novo. Quando começa por dentro, aí a coisa é diferente. Mas graças a Deus, porque nós estamos vivendo no momento mais glorioso na face da terra. Aleluia! O povo americano se perdeu e eles estão tentando, através daquele mesmo espírito, introduzir esta coisa na igreja. O profeta disse, eu gosto da música da igreja tocada como música de igreja e não um rock and roll na igreja. Mas quando eles pegam esses espíritos, há algo atrás disso e o diabo se coloca como um desafiante. Aconteceu que este pobre desviado rapaz pentecostal disse como ele aprendeu seus artifícios de sacudir e balançar. Ele apanhou isso e transmitiu para a igreja. Ele é um membro da primeira Assembleia de Deus. E o seu pastor é meu amigo, disse o profeta. E ele é um instrumento do diabo para iludir e poluir a mente dos adolescentes, para levá-los a um lugar que eles acabaram de sair do Canadá. Eu acho que eles enviaram 14 jovens para o manicômio poucos dias depois dele haver estado ali na igreja. Olha aí como o espírito é forte. E ao redor de todo o país, mas o povo ficou desvairadamente selvagem. A razão pela qual fazem isso é porque não conhecem nada melhor. Oh, como eu gostaria que eles conhecessem o Senhor Jesus! Quão melhor! Eu não os condeno, eu sinto pena deles. Sente pena deles. Isso não seria apropriado no dia em que vivemos, quando as coisas estão acontecendo de modo que estão. E o ídolo da América são as estrelas de cinema. Quando ditam o ritmo de toda a América, quando permitindo que saiam com as suas vestes imorais, praticamente cada mulher na América copiará a sua moda. O profeta disse, foi uma dor no coração para mim. Não muito tempo atrás, ali de pé em Roma, quando os jornais expuseram a manchete em que uma mulher que estava no jornal outro dia ia ter um bebê em Hollywood, uma romana, e eles disseram no jornal, pois meu amigo Barão, nome inglês lá,
podia falar 7 diferentes línguas e ler claramente o jornal, ele disse: ela pode ser a deusa americana, porém, aqui em Roma, ela é uma prostituta romana. Lá, para os americanos, ela pode ser uma deusa, porém aqui, ela é uma prostituta. O profeta falou: que desgraça! Eles têm que ter coisas assim, aquilo que tem que acontecer para enfrentar o espírito do dia. Esta é a razão pela qual esta igreja se aproxima da adoração de Maria e outras mulheres e coisas. Aquele mesmo espírito sob o comando religioso. Esta é a razão pela qual eles têm que tirar suas mentes da inadulterável palavra de Deus para produzir aquele programa. Veja a enroscada em que estamos. Veja a juventude americana, a condição em que está. Aqueles são os homens e as mulheres do amanhã. São os homens e as mulheres do amanhã. Não é de se admirar que Jesus dissesse: a não ser que estes dias sejam abreviados, nenhuma carne se salvará. Esta é a verdade. Nenhuma carne se salvará. Espero que vocês compreendam isto. Permaneçam seguros nisto. Não me importa a quantidade de PhD, ou seja o que for, que esteja atrás disso. É uma mentira. Que toda a palavra do homem seja mentira, e a minha, diz o Senhor, seja verdadeira. Amém? Isso é o que importa para nós. Graças a Deus. Pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passará, porque ela é eterna. Ela é eterna e Deus requer que os homens nasçam de novo. Qualquer coisa menos que isso, eles estarão eternamente perdidos. Não importa a que igreja você pertença ou onde esteja o seu nome, o que você fez, está perdido. A palavra de Deus nunca falhará. Tem uma oportunidade, necessário vos é nascer de novo. Aleluia! Graças a Deus! Chega disso, basta! E espero que você capite isso no Espírito que foi dado. Queridas pessoas católicas, eu não estou vos diminuindo. Vocês são meus amigos. E se não fosse vocês, por que motivo? Se eu me colocasse aqui para brigar de volta com vocês, eu deveria voltar para o altar e acertar meu coração com Deus. Estou aqui de pé, com dor no coração, ao ter que dizer isso. Porém, o Espírito, de acordo com a palavra, está me forçando a dizê-lo, a advertir o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu supervisor. É o que acontece quando é advertido sobre essas doutrinas. Muitos dos irmãos não querem mais ser advertidos. Mas olha aqui: advertir o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu supervisor, e ver esses grandes programas através da nação, literalmente criticando a Bíblia, e dizem como poças de lama que você atravessa, ninguém poderia viver por aquilo. Isso está correto.
uma vez que a carne esteja em questão, porém o Espírito Santo é aquele que domina e que guia a pessoa. Aleluia! Que o Senhor te deixe ver a interpretação. A palavra de Deus é a primeira, última, eterna e para sempre. Amém? Amém. Deus falou, está falado. Deus fala a palavra uma vez e ela nunca pode ser mudada. Glória a Jesus. Porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele disse: no princípio era o Verbo. E o que é o Verbo? O Verbo, ele é um pensamento expressado. O Pai, Deus, vendo o plano da redenção, Ele olhou e viu que Satanás havia feito, e Ele pensou e Ele viu apenas o programa. É um pensamento agora, mas quando Ele o expressou, aquilo se tornou a palavra. Graças a Deus. Uma vez a palavra, ela nunca pode morrer. Ela tem que ser eterna, pois sua palavra não pode falhar, como Deus não pode. Graças ao Senhor Jesus. Sua palavra só pode governar ouvir, do que possa tornar justo a sua palavra. Homens do passado, através das eras, leram esta Bíblia. Tem inspirado as congregações desde que foi escrita. O profeta disse: eu poderia lhe escrever uma carta. Você poderia gostar dela, dizendo: irmão Branham, eu aprecio a sua carta. Você é a única pessoa para quem ela foi designada. Após o decorrer de algum tempo, aquela carta não teria mais valor, a não ser que fosse uma prova a meu favor ou contra mim. Mas uma vez que Deus fala, é para toda a raça humana. Amém? Deus falou, deixou escrito para toda a raça humana. E é tão nova nesta noite como a foi na hora em que ela foi falada. Graças a Deus, aleluia. Deus falou e disse que Cristo era o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Quando Deus, através de seu programa e sua mente, falou isso, Cristo foi morto bem ali, embora ele realmente não tenha sido morto, por 4.000 anos mais tarde. Deus ali, através da presciência, viu que seria salvo, quem seria salvo e quem não seria. Ali nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Antes da fundação do mundo e associados com o Cordeiro sacrificado. Louvado seja ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz nos últimos dias: ouçam isso, que o anticristo enganou a todos que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Então, fiquem com a palavra. Tenho observado no meio de nossos irmãos, e eu digo isso a vocês, protestantes, reverentemente, não com ódio, não com malícia, por não ter algo para dizer. Seria mais fácil falar sobre outra coisa. A Bíblia diz: atalaia que ouve de noite. Se o atalaia vê o inimigo chegando e falha em advertir o povo, Deus disse que ele exigiria o sangue deles da mão do atalaia. Se o atalaia o advertisse, então ele estaria livre do sangue daquela pessoa.
E o profeta deixou aqui no parágrafo 72: então eu devo